Olá pessoal, tudo bem? Todo investidor da Via, todo investidor da Magalu, como eu falei no vídeo da Magalu, precisa acompanhar a curva de juros, pessoal, especialmente a curva curta, 2 anos aí, e a curva também de 5 anos. Eu acho que são as prediletas aí do pessoal que é mais institucional e que faz o preço se mover com mais veemência do que nós, pessoas físicas aqui, sardinhas da Bolsa de Valores. Pessoal, o papo de hoje é Via. Vou trazer para vocês aqui no estudo gráfico, prestação de contas, coisa que eu sempre trago toda semana, inclusive aquele gráfico feioso. Esse gráfico aqui, inclusive, já posso até sair da telinha, tá? Mas antes, pessoal, não deixe aqui de dar o seu like no final do vídeo, ou já, se você já confia aqui no conteúdo, considere se inscrever se você é novato e ative as notificações quem é inscrito, tá? Porque tem vídeo todo dia e às vezes o YouTube não dá conta de notificar, mas pelo menos ativando a notificação aí você joga a responsa pro YouTube, certo? Vamos lá, agora voltando à telinha aqui. Curva de juros em cinza, essa é a curva que em determinado momento, aqui no vermelho, pessoal, é sempre bom contextualizar. No vermelho, 2020 e 2021, era a curva média, né? 2020, curva de 2025 não é tão curta assim, é uma curva média, né? De vencimento em 5 anos, tá? Agora não, agora, como ela continua sendo a curva 2025, nós já estamos em 2023, é a curva curta, curva de 2 anos. Tá, com vencimento em 2 anos. Então, o nosso juros DI, também conhecido como curva de juros, tá com vencimento, vocês podem ver aqui, 2025. Tá? Janeiro de 2025. Bom, o que aconteceu no final de 2020, pessoal? No final de 2020, a Faria Lima, ou seja, a curva de juros média de 5 anos, parou de ceder, parou de cair. Depois ali do Roberto Campos Neto ter combatido a pandemia, cortando juros até 2%, pessoal, e esse corte até 2% é sempre legal de contextualizar, pessoal. O corte até 2%, ele sobreviveu, tá, até março de 2021. Ou seja, até esse momento aqui, março de 2021. Legal? A curva de juros média nunca, em nenhum momento, chegou a ceder mais do que 5%, abaixo de 5%, por exemplo, enquanto que a Selic foi para 2%. Então, aqui em março, a Selic deixou de ser 2%, e foi para, acho que 2,75. Tá? Se eu não me engano, tá bom, pessoal? Me perdoem aí. Não vão lembrar a memória de jacaré e não de elefante, né? A curva de juros em março de 2021 já estava sendo precificada, a curva média, aqui no caso de 4 anos, já estava sendo precificada entre 6,75 e 6,85. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a Faria Lima estava pensando dali a tantos anos, enquanto que a nossa Selic na economia real estava. Legal, pessoal. Mas vejam que na análise técnica e na análise macroeconômica, por isso que temos aqui o treinamento macro trader, a gente já consegue ver na análise técnica primeiro, tá? Sem nenhum conteúdo macro, o primeiro pivô de alta ou ombro, cabeça-ombro, tá? Nos juros. Durante ali, aqui aproximadamente setembro, outubro, tivemos o primeiro pivô de alta que eu vou destacar em vermelho. Tá? Que é um certinho aqui, ó. Tá? Os preços fazem um primeiro certinho aqui, uma máxima mais alta que a anterior, um fundo mais alto que o anterior, aquela coisa bonita de teoria de Down. Tá? Então, em outubro e novembro, era um sinal amarelo, dizendo, opa, curva de juros parou de ceder, gente. Acho que os investidores, os agentes econômicos aí, já estão olhando mais para o pós-fixado ali com ótimos olhos do que vamos ficar no pré-fixado aqui, porque a curva está subindo. Então, vende título, tá? E aposta na curva subir, certo? O PU dos títulos devem cair nesse trade e a curva de juros subir. É assim que funciona o trade macro, a alocação macro, né? Não só falo sobre ações aqui, mas também juros, bonds, etc. Yields in bonds, né? Para falar a verdade. Bom, nesse momento, então, a gente já poderia ficar cauteloso. E a Via, o que ela fez, pessoal? Respondeu quase que imediatamente. Se os juros médio, naquele período, 4 anos, já parou de ceder e começou a fazer tecnicamente um primeiro movimento de desequilíbrio comprador, mais compradores do que vendedores, o que aconteceu com a Via? Uma estabilização dos preços, parou de subir. Não podemos dizer aqui que temos um pivô de baixa. Tivemos o primeiro pivô de baixa na Via um pouquinho depois, pessoal. Deixa eu destacar para vocês aqui o pivô de baixa. O certinho aqui, ó. Crau. Primeiro pivô de baixa foi ali entre dezembro e janeiro já. Dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mas vejam que os movimentos são correlacionados,
Tá? Tem uma ótima correlação. Enquanto um começou a subir sem parar, a outra começou a cair sem parar. Tá? Em alguns momentos aqui, certo, onde os juros deu uma paradinha, provavelmente a Faria Lima deve ter olhado aqui e pensado, pô, será que é o momento de parar de subir juros? A inflação vai cair? Alguma coisa aconteceu aqui entre abril e julho de 2021, tá? E a Via conseguiu ter um soluço. Tá? Mas esse soluço não veio acompanhado da queda dos juros, então não tem porquê a gente, ou naquele momento, né, ter apostado no retorno das altas para esse ativo. Tá? Mas teve um soluço sim ali, depois não, voltou à normalidade, juros abriu pra caramba, Via caiu pra caramba. E agora, pessoal, o juros 25 já não é mais o juros médio de 5 anos, 4 anos. É o juros de 2 anos, é o juros curto. Tá? O que ele está fazendo aqui? Arredondando, parando de acelerar a alta, coisa que a Via fez há 2 anos atrás. Então agora é a hora dos juros. E a gente acompanhando as atas, acompanhando a discussão política, acompanhando o nosso juro real, acompanhando o externo, o macro. Olha, nós temos ali a possibilidade iminente de termos no segundo semestre, principalmente, o corte de juros, a Selic. Tá? Hoje o DI 25 está precificando, lá em janeiro de 2025, uma Selic de 12,50%. Ou seja, 1,25% abaixo, tá, do que ela está hoje, 13,75%. É importante olhar para esse movimento. Meu cenário base é que ela continua, essa curva de juros, ela continua estabilizando sem fazer o seu pivô de baixa. O pivô de baixa vai ser no rompimento aqui do pré-eleição. Tá? Quando isso acontecer, pessoal, não tenham dúvida que a sua small cap vai surfar uma onda de alta. Vejam que os juros está estabilizando a alta, a curva de juros curta está estabilizando a alta e a Via está fazendo o quê? Estabilizando a queda. Legal, pessoal? Então, todo investidor da Via tem que manjar sobre essa dinâmica, principalmente de juros curto e médio, tá? Porque o longo impacta sem dúvida nenhuma, mas é um impacto um pouquinho menos sensível. Esse curto e médio é realmente o que está acontecendo com as percepções para ontem na Faria Lima e entre os agentes econômicos. Beleza, pessoal? E para acompanhar como que os market makers ou os grandes institucionais tradam, obviamente tem que olhar a curva de juros. Eu acho que isso é dever de casa. Por isso que recentemente, por demanda de vocês, acabei construindo aquele curso básico de alguns indicadores macro para você correlacionar com a sua ação predileta ou com o seu ETF mais querido aí, tá? Ou para descobrir um ETF, por exemplo. Bom, vamos lá, pessoal. Gráfico da Via. O que nós temos aqui? Estabilização da queda. Tá? Vamos supor que ela tire do armário um péssimo resultado, mais um não recorrente trabalhista ou um déficit da dívida financeira muito alto, né? Um tamanho muito gigantesco de uma dívida financeira e peça recuperação judicial. Uau! Qual que é o alvo, pessoal, para esse tipo de cenário? R$1,36, R$1,27. Eu já não tenho R$1,36, R$1,27 performando, por exemplo, não na minha leitura, como causal, sendo a Selic para 14,25. Me parece que cada vez mais estamos fora desse cenário. Então eu ponho aqui que é quebra, risco de crédito, como a gente já está começando a ver. O juros está tão alto que a dívida financeira das companhias para rodar aí o seu passivo de curto prazo está nas alturas. E isso talvez remeta aí a uma recuperação judicial. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. 1,36, 1,27 é o apocalipse. Legal? Bacana. O meu cenário base é esse atual, onde o desconto está em 2,8, 2,6. Falei no vídeo anterior, espero ter gerado valor para vocês, pessoal. Porque é repeteco, tá? O grande dinheiro, o dinheiro inteligente não, o smart money, aquele dinheiro esperto, ele vai querer comprar barato. Ele não vai comprar no premium, assim, num preço caro. Onde que é o preço caro, pessoal, para Via com as condições das curvas de juros atuais, tá? E até de crescimento econômico, etc. Tá? O preço começa a ficar azedo, 2,45 para cima. Ele perde o desconto, não azedo, ele perde o desconto. Ele está num equilíbrio aqui em 2,45, 2,88. Seria mais ou menos os 50% dos pessimistas e os 50% dos otimistas. O equilíbrio, então, por isso que eu coloco esses preços para vocês. 2,45, 2,88. Agora, onde o Brunão acha que os juros vai? Para a região verde. Para a região verde aqui. Juros 25, pessoal, juros curto tem esse chão para cair. Para ele repetir o movimento idêntico, muito parecido, tá? Com as últimas duas PECs, últimas duas PECs. Então tem uma janelinha aqui
pessoal de fechamento de juros. Legal? Essa janelinha é o meu salário base, eu venho comentando com vocês. E essa janelinha que vai gerar alvos para Via. Quais alvos, pessoal? 288, 345, 379 e 410. Tá? Não mudou. Tá aí na telinha para vocês. Então eu coloquei para vocês o pior apocalipse, o equilíbrio, o desconto é o atual, a faixa atual, 2,8, 2,6, 1,84. Tá? A partir dos 2,45 esse desconto vai se acabando e o equilíbrio acaba sendo 2,45 a 2,88. É um equilíbrio ali dos preços. 3,45, 3,79, 4,10 alvo, tá? Conquista para os comprados. Como eu acho que os juros não vai fechar o suficiente para reverter tendência, ele só vai acalmar a alta e ficar lateral, eu não acredito que a Via passa dos 4,10. Bate lá e volta para o equilíbrio. Onde que é o equilíbrio, pessoal? 2,88, 2,45. Por isso, quem aloca recurso, talvez esse vídeo seja importante para saber onde que é o equilíbrio, onde que é o desconto e onde que é o alvo, dada a situação macro atual. Tá? Não estou nem olhando para os fundamentos, porque se o fundamento vier ruim, ele vai ser a causa para mim, para jogar a Via a 1,36, 1,27. Não é meu cenário. Beleza, pessoal? É isso. De novo, aviso vocês, deixem o seu like, compartilhe. Curtiu? Like. Não curtiu? Dislike. E se você é novo, seja bem-vindo, né? Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPq e técnico, que posto vídeo todo santo dia, Via e Magalu todo final de semana. Um abração. Tchau, tchau.